Olá, nós vamos falar a respeito sobre algumas NRs, são elas a NR01, a 10, a 16, 28 e a 35. Nosso grupo é composto por José Renan, Roberto Barbosa e eu, Vitor Augusto. Pode passar. Eu vou começar falando a respeito da NR01, intitulada de Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Ela tem como objetivo dela estabelecer as disposições gerais dos direitos e deveres dos empregadores e gerenciamento de riscos ocupacionais, basicamente. E ela é uma norma que serve de base para as demais NRs. Bom, a respeito do campo de atuação, ela se aplica a organizações tanto públicas como privadas, desde que elas sejam tenham um regime de trabalho regidos pela CLT. Porém, elas também podem servir de referência para outras formas de contratação, não só sendo restringido ao regime da CLT. Direitos e deveres. Bom, aqui estão listados alguns dos direitos e deveres, tanto do empregador como do empregado. No caso do empregador, ele tem como ele garantir um ambiente de trabalho seguro, cumprir as normas de segurança, adotar medidas e eliminar reduzir riscos, desenvolver a GRO, tentar o PGR, vamos explicar mais depois do que é esse GRO e PGR, fornecer informações e capacitação aos trabalhadores. Já o empregador ele tem como seus direitos e deveres cumprir orientações recebidas nos treinamentos, utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual, os EPIs, ou seja, a empresa fornece os EPIs, ele tem o dever de utilizar eles, operar com a empresa na aplicação das medidas de prevenção. Por exemplo, supondo que ele trabalhe em uma empresa onde seja necessário fazer exames periódicos, ele tem que cooperar com esses exames para garantir sua segurança, sua saúde. Gerenciamento de riscos ocupacionais, ou GRO. Ele é um processo contínuo que tem como objetivo avaliar e controlar os riscos ocupacionais no ambiente de trabalho. Bom, ele tem que identificar os perigos, avaliar os riscos ocupacionais, classificar os riscos, definição de medidas de prevenção, acompanhamento de ações de controle, e ele também é responsável por construir o PGR, que eu explicarei logo adiante. Bom, o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, ele é composto por duas partes, o inventário de riscos ocupacionais e o plano de ação. No caso do inventário de riscos ocupacionais, ele identifica os perigos possíveis de lesões e agravos de saúde, avaliação e classificação dos riscos, medidas de prevenção existentes e propostas de melhoria. No caso do plano de ação, ele tem como medida de prevenção, cronograma responsáveis de acompanhamento, ele também é responsável por planos de emergência, e ele também tem que ser atualizado constantemente em qualquer mudança que ocorrer dentro da organização, no ambiente de trabalho. Ou seja, entrou uma máquina nova, vai precisar refazer o plano de ação. Um novo setor foi criado ou adicionado, também vai precisar mudar o plano de ação. Ele tem que ser atualizado constantemente, conforme o ambiente sofre alguma mutação. Ah, claro, e o PGR ele tem que ser acessível aos trabalhadores, eles têm que ter acesso a esse PGR também. Vai passar. Com capacitação e treinamento. O empregador tem que fornecer esse capacitação e treinamento para o empregado, e ele tem, quando ele cumpre isso, ele cumpre a carga horária que ele gasta nisso, conta como trabalho efetivo. Ele recebe um certificado no final que consta algumas informações, tanto como a carga horária, o que foi visto nessa capacitação, entre outros. E essa capacitação até pode também ser feita não só presencial, como também de forma remota, só que para isso ela tem que seguir alguns requisitos que abrangidos na norma NR01 também. Pode passar. Responsabilidade técnica. O PGR ele é feito por um profissional que tanto pode ser um engenheiro de segurança do trabalho como ou um técnico. Isso vai depender da complexidade. Quanto mais complexo, mais tem que ser feito pelo engenheiro. Pode passar. Bom, e por fim, aqui tem alguns tópicos retirados da norma NR01, que basicamente dizem que o não cumprimento
disposições acarretem penalidades previstas na legislação. E, claro, em casos omissos, será decidido pela Secretaria do Trabalho, ouvida pela CIT. A CIT é a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Agora a Renan vai explicar a respeito da NR10. E aí, pessoal, meu nome é Renan. Eu vou explicar sobre a NR10 agora e posteriormente sobre a NR16, certo? A NR10, como o próprio nome já diz, que é Segurança em Instalações Elétricas e Serviços de Eletricidade. Ela basicamente tem como objetivo a segurança dos trabalhadores quando vão realizar alguma intervenção em instalação elétrica, ou até mesmo em suas proximidades, garantindo a segurança, né? Aqui tem um índice do que eu vou falar, basicamente, são os índices da norma que eu trouxe aqui, certo? Então, iniciando aqui pelas medidas de controle, o item que está entre parênteses é o que indica qual é o item na norma, certo? Basicamente, ele fala que as medidas de controle elas têm que ser preventivas, certo? E essas medidas, essas intervenções preventivas que forem feitas, elas devem se alinhar com as que a empresa já tem. Então, se a empresa ela já tem medidas preventivas em outros âmbitos, elas têm que ser alinhadas com as elétricas também, certo? Ela também fala sobre a atualização de esquemas de aterramento e dispositivos de proteção, certo? Manter sempre atualizado num documento. E empresas, ele especifica que para empresas com carga superior a 75 kW, elas devem ter um prontuário conforme essa NR vai explicar logo à frente. Certo? Esse prontuário tem que ser elaborado por um profissional habilitado, certo? Que é uma das categorias que a NR dá, e deve estar disponível aos trabalhadores. Agora, sobre o prontuário que eu citei anteriormente, basicamente é um conjunto de procedimentos, instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde implantadas e relacionadas nessa NR, com a descrição das medidas e controles já existentes, certo? Basicamente, ela vai ter medições, vai ter qual é o controle da empresa para descargas elétricas, atmosféricas, quais são os esquemas de aterramento da empresa disponíveis, e também tem que ter uma documentação sobre os trabalhadores da empresa na categoria de qualificação, certo? Se eles são qualificados, se eles são habilitados, capacitados, e a autorização dos trabalhadores e os treinamentos que eles têm dentro da empresa. É um documento que a empresa tem que ter sobre tudo isso. Agora, se a empresa também for do Sistema Elétrico de Potência, que é o SEP, eu tenho que ter todos esses itens já citados e também tem que ter descrição dos procedimentos para emergências e certificações dos equipamentos de proteção coletiva individual. Aqui sobre as medidas de proteção coletiva, basicamente elas são a prioridade, certo? E quando não for possível ou quando elas forem insuficientes, são adotadas as medidas de proteção individual, certo? No primeiro lugar, a prioridade é a desenergização do circuito, o trabalho tem que ser feito num circuito desenergizado. E quando não for possível que seja aplicada uma tensão de segurança, e pela NR, pela descrição da própria NR, é uma extra baixa tensão originada de uma fonte de segurança. E também, caso essas medidas não sejam suficientes, são adotadas outras como adoção de obstáculos, isolação de partes vivas, barreiras, seccionamento automático e bloqueio de religamento. Agora, para as medidas de proteção individual, que é o item 10.2.9, basicamente nós temos os EPIs, que são adotados quando as medidas coletivas são insuficientes, como eu disse, e eles devem ser específicos para a atividade. Então, principalmente quanto à isolação deles, cada nível de tensão vai exigir um tipo de um equipamento com uma certificação diferente. Então, isso tem que ser abordado. Além disso, as vestimentas também têm que ser apropriadas para o trabalho. Se for em uma área com alta risco de explosão ou de queimadura, enfim, tem que ser uma roupa apropriada para isso. Agora, ele também fala sobre segurança em projetos, certo? Os projetos elétricos eles devem especificar dispositivos com recurso para impedimento de reenergização e sinalização de advertência. Então, aqueles religadores
que foram citados anteriormente, eles devem ter alguma forma de travá-los, né? Deixar impossível que sejam ligados até o fim da manutenção ou da instalação, enfim, para que ninguém que seja externo ou até mesmo alguém sem querer, entre aspas, né, acabe ligando de novo o circuito em que tem algum trabalhador fazendo algum reparo ou instalação. Além disso, ela também deve prever condições para um aterramento temporário, onde o circuito que for seccionado vai ser ligado ao terra para ser equipotencializado, fazendo assim com que, por exemplo, cargas estáticas a, não afetem os trabalhadores e também as carcaças de equipamentos sejam todos aterrados. Agora, quanto ao memorial descrito do projeto, certo? Os projetos eles têm que ter esse memorial descritivo, certo? E as especificações deles são relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais. Além disso, eles têm que ter uma descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, sobre o que cada circuito faz e que parte ele liga ou desliga, incluindo dispositivos de manobra, controle, proteção, de intertreinamento dos condutores e dos próprios equipamentos e estruturas. Além disso, eles têm que ter recomendações de restrições e advertência quanto ao acesso de pessoas, precauções aplicáveis em fase das influências externas, o princípio funcional dos dispositivos de proteção, constantes do projeto, destinados à segurança das pessoas, e descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação elétrica. Essas são as descrições da própria NR. Agora, quanto à segurança na montagem, construção, operação e manutenção, todas as fases devem garantir a segurança e saúde dos trabalhadores e usuários, como a ANR sempre ressalta, e elas devem ser supervisionadas principalmente por um profissional autorizado, conforme a ANR também vai destacar mais à frente, eu vou trazer. Além disso, devem ser feitos ensaios e testes em todos os equipamentos, todos os EPIs que os trabalhadores estão utilizando regularmente. Quanto à segurança em instalações elétricas desenergizadas, primeiramente, a norma define o que é uma instalação elétrica desenergizada. Ela tem que ser seguindo alguns procedimentos. Inicialmente, tem que ser feito o seccionamento, depois o impedimento de reenergização, como a imagem ao lado ela exemplifica, com cadeado. Tem que ser a constatação da ausência de tensão, então um técnico vai lá para poder medir se tem alguma tensão, se tem alguma corrente no circuito. Instalação do aterramento temporário e equipotencialização, que eu citei anteriormente. Proteção de elementos energizados próximos e sinalização de impedimento de reenergização. Ele tem que ser mantido até o final do trabalho, certo? E a reenergização deve ser feita seguindo os passos ao contrário, passo a passo na ordem inversa. Esses procedimentos eles podem ser alterados por um profissional habilitado, mas tem que ser mediante um estudo de cada. Segurança em instalações elétricas energizadas. Caso não seja possível, né, desligar a instalação elétrica, então pode ser feito sim as alterações, né, na instalação elétrica energizada. Só que tem algumas restrições. Primeiro, as intervenções em instalações elétricas energizadas acima de 50 volts para corrente alternada ou maior que 620 volts para corrente contínua só podem ser realizadas por trabalhadores qualificados, habilitados, capacitados e autorizados, que eu vou explicar o que é cada um deles. Eles devem ter um treinamento específico para trabalhos energizados. Mas, quanto ao uso cotidiano, qualquer pessoa não advertida pode utilizar. Então, isso a norma fala basicamente de pessoas no dia a dia utilizando os equipamentos elétricos. Agora, quanto à habilitação de cada um dos profissionais, certo? O profissional qualificado é aquele que comprova um curso específico na área elétrica, reconhecido pelo sistema oficial de ensino. O habilitado é aquele que é qualificado e tem um CREA. O capacitado é aquele que recebe capacitação sob a orientação de um profissional habilitado ou autorizado e trabalha sob sua responsabilidade. O autorizado, são aqueles qualificados, capacitados ou habilitados com anuência formal da empresa. A identificação, como eu disse anteriormente, a empresa tem que ter uma listagem do que cada profissional é, quais são as competências de cada um, e devem ter exames de saúde de cada um dos profissionais também. Além disso, eles têm que ter um treinamento sobre riscos e medidas de prevenção e também sobre saúde, primeiros socorros.
Agora, a proteção contra incêndio e explosão, que a norma traz. Basicamente, ela fala sobre a proteção em áreas com instalações de equipamentos elétricos, onde tem esse risco de incêndio ou explosão. Os materiais e equipamentos têm que ser certificados. Processos e equipamentos que geram eletricidade estática devem ter proteção específica de dispositivos de descarga. E permissão para o trabalho, né? O serviço em áreas classificadas só com permissão para o trabalho formalizada ou supressão do agente de risco. Quanto à sinalização de segurança, elas devem ser adotadas identificando o circuito, travando o bloqueio, travando o religamento e etc. Quanto aos procedimentos de trabalho, os serviços devem ser planejados antecipadamente, padronizados e detalhados, precedidos de ordem de serviços específicas aprovadas por trabalhador autorizado. A equipe tem que ser supervisionada por um trabalhador indicado para supervisão e para conduzir também o trabalho. Antes de iniciar o trabalho, também tem que haver uma avaliação prévia e aí, fazendo um estudo e o planejamento desse trabalho. Agora, quanto às situações de emergência, as ações de emergência que envolvam as instalações ou serviços com eletricidade devem constar no plano de emergência da empresa. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros, como eu disse anteriormente. E a empresa deve possuir métodos de resgate padronizados para cada tipo de incidente. Com cada manutenção ou instalação que eles fazem dentro da empresa, a empresa deve ter uma forma padronizada de resgate. Agora eu vou falar um pouco sobre a NR16. Basicamente, são atividades e operações perigosas. É basicamente uma classificadora do que são essas atividades e operações perigosas. Primeiramente, nós temos aqui o adicional salarial. Quando a gente trabalha numa área de periculosidade, você ganha um adicional de 30% acima do salário. Quanto à caracterização, é feita pelo empregador. Ele vai, mediante laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, realizar essa classificação de que é um trabalho com alta periculosidade. Ela também especifica, a norma NR16, quais são as atividades perigosas com explosivos. Seriam em áreas com degradação química ou autocatalítica, ação de agentes exteriores como a calor, a umidade, faísca, fogo, fenômenos sísmicos, choques e atritos. E quanto ao transporte em condição de periculosidade, acima dos 200 litros para inflamáveis líquidos e acima de 135 quilos para inflamáveis gasosos e liquefeitos, como, por exemplo, gás de cozinha. Ela também cita aqui, nos anexos, as atividades e operações que ela classifica como perigosas. Por exemplo, aqui a gente tem as atividades e operações perigosas com explosivos, eles explicam se cada um vai receber o adicional salarial de 30%. Nos anexos, o que eu destaco aqui é o anexo 4, que ele fala sobre atividades e operações perigosas com energia elétrica, onde ele fala que trabalhadores que executam atividades ou operações com instalações ou equipamentos elétricos energizados ou que possam ser energizados em condições de risco de choque elétrico. Então, ele classifica um trabalho em instalações elétricas como um trabalho de periculosidade. E também atividades de construção, operação e manutenção de instalações elétricas. Essa foi a minha parte, agora eu volto para Vitória continuar com a minha NR28. Bom, lá de novo vou falar agora a respeito sobre a NR28, titulada de Fiscalização e Penalidades. Bom, a NR28 ela tem como seu principal objetivo estabelecer os critérios e procedimentos para a fiscalização das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho e define os tipos e valores das penalidades a serem aplicados aos empregadores que descumprirem essas normas. Pode passar, Roberto. Bom, a fiscalização do trabalho. Ela é realizada por auditores fiscais do trabalho e eles podem entrar em qualquer estabelecimento a qualquer hora do dia ou da noite, solicitar documentos, realizar inspeções técnicas, entrevistar trabalhadores, emitir notificações, autos de infrações, embargos e interdições. Pode passar. O sujeito tem esse tipo de poder. Bom, e para ajudar nessa fiscalização, eles podem notificar a regularização, tem o auto de infração, embargo e interdição. No caso desse embargo e interdição, são para os casos mais graves.
Ou seja, eles vão fiscalizar, encontrar um caso muito sério, aí embargam ou interditam. Pode passar. Pode passar o slide, Renan. Bom, penalidades e multas. Bom, tem multas administrativas, interdição ou embargo e possibilidade de responsabilização judicial. Isso no caso de alguém morrer. Ou seja, no caso de a situação levar a uma morte, tem a responsabilidade judicial. Vou passar. Bom, o cálculo das multas ele é feito levando em conta alguns fatores, como o tipo da infração, o número de empregados envolvidos, a natureza da inflação e também por meio da tabela de gradação de multas. No caso desse número de empregados, quanto mais empregados estiverem envolvidos, maior é o valor da multa aplicada. Pode passar, né? Bom, a respeito do cálculo das multas por meio da tabela, ele é feito por meio dessas duas tabelas, o anexo 1 e o anexo 2. Como pode ser visto nessa tabela, está tudo um pouco pequeno, não dá para enxergar muito bem, mas quanto maior o número e o tipo de infração, maior a multa paga também. Esse número de infração que vai de 1 até 4, ele é obtido por meio do anexo 2, que abrange as demais NRs, como pode ser visto nessa outra figura. E esse valor que está aí da infração, ele não está exatamente em reais, ele está em UFR, que eu pesquisei com relação aos valores, e alguns pontos de pesquisa informam que é R$ 1 e pouco, outros informam que é 4, então posso dizer ao certo quanto vale esse valor que está aí. Mas, em tese, quanto maior o número de pessoas envolvidas e o tipo da infração, maior é o valor a ser pago em multas. Pode passar. E no caso do embargo ou interdição, é um dos casos mais graves, ou seja, como o risco iminente, como o risco iminente à saúde ou à integridade física do trabalhador, ou por uma medida necessária para evitar o risco. Ou seja, como a única forma de evitar o risco foi interdição. Aí eles fazem isso. Isso só pode ser desfeito por meio da regularização de uma nova vistoria a ser feita. Ou seja, eles regularizam, mandam a pessoa vistoriar e só assim pode ser desfeita. Vai passar. A organização tem alguns recursos de defesa. Ela tem 10 dias para apresentar sua defesa, para ela ser analisada depois pelo Delegacia Regional do Trabalho, a DRT. E no caso a multa seja mantida, a empresa ela precisa apresentar um recurso em segunda instância. Pode passar. Bom, e por fim, a NR28 ela é essencial para dar as forças às demais NRs e também ela é uma norma que incentiva a autogestão preventiva. Por exemplo, uma empresa que sabe, tem ciência dessas penalidades, dessas multas e tudo mais, ela vai, sem acontecer nada, já vai começar a investir em segurança, fazer capacitações, tudo mais, já para evitar essas multas e essas penalidades. Ou seja, ela se autopreserva. Isso é um dos objetivos da NR28. Fora da Força Aérea Brasileira. Agora o Roberto vai falar a respeito da NR35. Boa noite, pessoal. Meu nome é Roberto e hoje eu vou falar um pouco sobre a NR35, que trata da segurança nos trabalhos realizados em altura. Essa norma é fundamental porque atividades a mais de 2 metros do chão, quando feitas sem os devidos cuidados, representam um alto risco de acidentes, principalmente quedas graves ou fatais. A NR35 define diretrizes para prevenir esses riscos e garantir que o trabalhador tenha uma condição segura para exercer sua função. Pode passar, Renan. Falar um pouco sobre o campo de atuação, porque a NR35 se aplica em qualquer atividade acima de 2 metros, como eu tinha dito anteriormente, onde haja risco de queda. Isso é muito comum em setores como a construção civil, instalações de redes elétricas, manutenções de fachadas e telhados, ou qualquer trabalho em torres e estruturas elevadas. Ou seja, é uma norma bastante presente no dia a dia de muitas profissões. Pode passar.
Agora um pouco sobre os direitos e deveres. Na NR35, tanto o trabalhador quanto o empregador têm responsabilidades claras. O empregador deve fornecer os IPIs adequados, como cinto de segurança e trava-quedas, oferecer proteção coletiva e garantir que o trabalhador esteja capacitado. Já o trabalhador deve usar corretamente os equipamentos, seguir as orientações de segurança e recusar qualquer tarefa que apresente risco sem controle. Além disso, a norma exige que todo trabalhador que vá atuar em altura passe por um treinamento obrigatório, com carga mínima de 8 horas. Nesse treinamento, ele aprende a identificar riscos, utilizar os EPIs e agir em caso de emergência. Esse curso deve ser realizado antes de iniciar a atividade e deve ser atualizado periodicamente. Ou seja, ninguém pode trabalhar em altura sem estar devidamente treinado e consciente dos riscos. Eu também botei um tópico aí dizendo que a empresa tem que avaliar, porque achei interessante, tem até mesmo na NR, a empresa tem que buscar algum meio de o trabalhador não precisar atuar nessa altura. Caso não haja esse meio, só assim o trabalhador vai atuar. Pode passar. Um pouco agora dos riscos. O principal risco no trabalho em altura é a queda, né? Como todo mundo sabe. Mas não é só isso. Existem também riscos de choque elétrico, queda de materiais, rompimentos de estruturas frágeis e até acidentes por falta de sinalização ou cansaço. Esses riscos aumentam ainda mais quando não há planejamento ou quando se improvisa na execução do trabalho. A professora até botou um cara improvisando lá com a escada no slide dela, que eu achei também bem interessante citar agora nesse momento. Pode passar. Algumas medidas de prevenção. Para reduzir os riscos, a NR35 exige a adoção de medidas de segurança, como a instalação de guarda-corpos, plataformas de apoio uso uso de linhas de vida, que são os EPCs. E os EPIs é o cinto de segurança com trava-quedas e entre outros. Também é importante sinalizar a área de trabalho e inspecionar todos os equipamentos antes de iniciar a atividade. É bastante específico na norma que esses equipamentos têm que ser constantemente inspecionados. Pode passar. Além disso, toda empresa deve ter um plano de emergência, porque quando se trata de altura, alguma coisa pode dar errado a qualquer momento. Então, mesmo com toda a prevenção, um acidente pode acontecer. Por isso, a NR35 exige um plano de emergência específico para o trabalho à altura. Esse plano deve prever procedimentos de resgate e uma equipe bem treinada, além de equipamentos adequados e estar preparado para fazer toda a diferença em uma situação de risco. Pode passar. A conclusão, então, é que a NR35 é uma norma que salva vidas. Trabalhar em altura exige responsabilidade, preparo e uso correto dos equipamentos. Quando seguimos as orientações da norma, estamos cuidando de nós mesmos, dos colegas de trabalho e garantindo que todo mundo volte para casa em segurança. Eu coloquei uma frasezinha aí, que é: a aplicação correta da NR35 evita acidentes graves, segurança em altura não é opcional. É lei, é ética e é cuidado com a vida. É isso, pessoal. Essa foi a minha parte. E com isso concluímos o nosso trabalho.